Olá, amigos. Esse é o episódio número 2. Esse é o episódio número 2 da série Como a análise de algoritmos vai te fazer um programador melhor. No episódio anterior, nós vimos dois programadores que queriam resolver um problema. Cada um deles bolou um código diferente. E cada um deles pensou num algoritmo diferente para resolver esse problema. E a forma como a gente encontrou qual seria o melhor algoritmo foi comparando a complexidade deles. Então, nesse episódio eu vou deixar algumas coisas mais claras em como a gente analisa o código e como a gente chega na complexidade a partir do código. Primeira coisa, a gente vai lembrar qual era o problema. Então, o problema que a gente tinha era selecionar k menores elementos de uma lista de n elementos. K menores elementos de uma lista de n elementos. Então, aqui a gente tem o código do Pedrinho, percorrer a lista k vezes, né, porque a gente quer pegar os k menores e cada uma dessas vezes vai pegando um elemento e tirando da lista. Então, como é que a gente faz para analisar aqui a complexidade? Bom, a complexidade, e agora eu vou definir melhor o que é a complexidade, a gente está falando de complexidade de tempo. Tem outras medidas de complexidade também, que vai ficar para um próximo vídeo. Mas a complexidade de tempo é basicamente quantas operações básicas o nosso algoritmo faz, ok? Quantas operações básicas o nosso algoritmo faz. E o que a gente considera como operação básica? Comparações e operações aritméticas. Então, atribuição também está contando aqui como atribuição, como operação aritmética. Então, como é que a gente contou? Essa primeira linha aqui, no nosso algoritmo, ela vai executar uma vez só. Então, a gente começa somando 1. Então é isso, a gente faz cada linha o quanto ela custa. E depois a gente vê quantas vezes aquela linha vai ser executada. Então, por exemplo, essa linha aqui custa 1 e ela só vai ser executada uma vez, só na inicialização. Então ela só vai somar 1 no nosso resultado final lá. Depois a gente tem aqui a segunda linha, que é uma atribuição aqui. Né? A gente está inicializando só o menor valor. O menor valor também é uma atribuição que também vai ser 1. Só que a gente tem que pensar quantas vezes essa operação vai ser executada. Ela vai ser executada k vezes. Então a contribuição final dessa linha aqui vai ser k. Mas como é que a gente simplifica isso? A gente pega, por exemplo, tem um for aqui, a gente pensa no todo. Qual é o custo de cada vez que esse for vai ser executado? E, bom, então essa primeira vez vai ser 1, o segundo também é uma atribuição 1, e aqui a gente tem um for dentro do outro. Então a gente faz a mesma coisa, né? A gente faz a mesma coisa recursivamente. Então, para cada e na lista, e qual é o tamanho da lista aqui? É n. N. Então, k é a quantidade de elementos que eu quero retirar, os k menores, e n é o tamanho da lista. Então, esse for aqui vai ser executado n vezes. E aqui a gente tem uma comparação, uma atribuição, outra atribuição. Então, se a gente pegar isso aqui, dá 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ser executado n vezes 3. Só que isso aqui só vai ser executado para elementos que são menores do que o menor. Por exemplo, a gente pegou o primeiro elemento, vamos dizer que ele é o menor de todos. Daí essas duas linhas aqui dentro do if elas não vão ser executadas mais para nenhum. Mas por questões que a gente vai ver depois, para simplificar nosso cálculo, a gente vai calcular que isso aqui tem um custo 3, então vai ser executado sempre. Então basicamente a gente vai ter o custo desse for aqui vai ser 4 mais n. E esse n vai diminuindo, n menos 1, n menos 2, porque a gente vai removendo um elemento. Então cada vez que esse elemento for executado aqui, que esse for for executado, a gente vai ter um número diferente. Então qual vai ser o resultado? A gente vai ter uma soma, que é um pouco complicado, tá? Mas a gente vai ter uma soma de k até 1 de
n menos k. Então, pode parecer complicado, tá? Mas a gente vai ver por que não é tão complicado e como a gente pode simplificar isso aqui. Então a gente vai fazer essa soma maluca aqui e no final a gente vai chegar num número. No outro vídeo a gente viu que é esse número aqui, essa fórmula aqui bem louca. E daí eu magicamente, dessa forma louca, eu disse que a complexidade era k vezes n. Então o que aconteceu aqui? Cadê o 4? Cadê o 1? Cadê o... O que aconteceu? Então para entender isso a gente tem que entender... o mais importante é entender para que serve a complexidade. A complexidade ela funciona mais ou menos que nem a média na estatística. A gente tem uma média de uma população, a média ela não tem o valor completo, né? Mas ela nos dá uma noção rápida sobre uma população. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem a média salarial de uma empresa. Claro que essa informação ela perde vários, qual é o maior, qual é o menor, mas ela já nos dá um resultado rápido para a gente poder analisar os salários dessa empresa. Da mesma forma, a complexidade de tempo ela vai nos dar um número que vai nos ajudar a dizer qual é a complexidade e, no caso, comparar. Por exemplo, no final aqui do último vídeo, a gente viu que a comparação aqui ficou n log n contra k vezes n. Então, esses são já funções bem simples que a gente pode comparar as duas funções. Como é que a gente chegou nessa simplificação? Como a gente conseguiu transformar todos esses números aqui numa fórmula simples com dois fatores? Vamos voltar um pouco. Vamos dizer que a gente tem essa fórmula aqui, que a gente está calculando lá nosso algoritmo. A complexidade a gente chegou nessa fórmula. 3x ao quadrado mais 100x mais 1000. Então x ali é a nossa variável e essa é a fórmula da complexidade. Bom, a gente vai ver que no final a complexidade disso aqui na verdade O de x ao quadrado. No vídeo futuramente eu vou explicar exatamente a base teórica para fazer isso, tá? Mas primeiro eu quero dar uma intuição aqui. Por que a gente usa esse tipo de simplificação, tá? Então eu fiz aqui duas tabelas, tá? A primeira tabela é a primeira coluna que a gente tem qual é o valor de x. Então eu vou multiplicando por 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. E daí a gente tem aqui qual é o valor de 3x ao quadrado, qual é o valor de 100x e qual é o valor de 1000. E daí no final aqui a gente tem qual é essa fórmula, né? Qual é essa soma. Então, por exemplo, 3 mais 100 mais 1000 é 1103. Então, a gente vê aqui, a gente está vendo que o valor de 1000 aqui é uma constante, né? Está sempre igual. Depois a gente tem esse x está aumentando um pouco e esse valor aqui é o que mais aumenta. E daí na segunda tabela que a gente vê daí qual é a contribuição de cada um dos elementos ali, porque na verdade é uma soma, né? Então é esse elemento mais esse mais esse. Então qual é a contribuição de cada elemento aqui para a soma final? 3x ao quadrado, a contribuição dele é 0,27, é menos de 1%, então é muito pouco, para um só, né? O valor de 100x aqui já é um pouco maior, 10%, e o valor de 1000 é quase completo ali, né? Então, para valores pequenos, o valor da constante aqui é muito importante, é 90%. Mas podem ver como o x vai aumentando, esse valor vai diminuindo. Então aqui já vai aumentar para 13, e aqui quando a gente chega no 1000, o valor da constante já é quase irrelevante, já é 0,013. Já o valor do primeiro elemento, 3x ao quadrado, é bastante considerável aqui. Então, quando a gente chega lá quando a gente chega no 1 milhão, isso aqui está arredondado, né? Então teria que ter mais casas do zero aqui. Então a gente pode ver que na prática o valor de 3x ao quadrado é o que mais influencia aqui. Olha aqui, esse aqui não influencia nada. Quase zero. E aqui 100%, claro que está arredondado. Qual é a contribuição do 3 aqui? Então, claro, é 3 vezes maior, esse número seria 3 vezes maior do que só x ao quadrado. Mas se vocês podem ver a contribuição do x ao quadrado e do 3, o 3 é um número muito menor que x ao quadrado. Então, na verdade, no final, tudo isso aqui para números grandes o mais importante é x ao quadrado. Então a gente pode dizer que essa função aqui, a complexidade
Claro, se isso aqui é a fórmula do nosso algoritmo, da complexidade do nosso algoritmo, o que é mais importante só é o x ao quadrado. Então essa é a mágica que a gente fez aqui. A gente viu aqui qual era o valor de maior fator aqui e fez isso. Viu que era a k na n. Por isso que essas constantes aqui não fazem diferença. Então como a gente calcula a complexidade desse algoritmo já pensando nisso? Bom, esse e aqui vai ser executado n vezes. E esse for aqui vai ser executado k vezes. Então é isso, é k vezes n. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa os comentários aqui. Então fica ligado para o episódio 3. Se inscreva aqui para não perder o próximo episódio. E beijo para quem é de beijo.